Aviso de conteúdo. Esta história aborda violência doméstica, invasão de privacidade, perseguição e conteúdo sexual implícito. Se você tiver gatilhos para esses temas, cuide-se ao continuar a leitura. O café derramou como uma declaração. Não foi só líquido, foi o som seco do terno perfeito sendo marcado, o traço negro correndo pelo peito do homem que todos chamavam apenas de Beck sujo. 20 pares de olhos se voltaram para ela como se ela tivesse cometido um crime ritual. Carrie Martini segurou a xícara com as duas mãos, sentiu a gravidade do olhar coletivo, e por uma fração de segundo houve apenas silêncio entre o tilintar dos talheres e o ruído distante da cidade. Ela vem de Chicago, noites em claro, corredores de hospital cheios de vozes, um apartamento vazio que ainda tinha os sulcos que marcavam o fim de uma relação que não poderia ser consertada. Fugiu com uma mala e uma folha amassada de registros médicos, a prova de que existia uma vida possível além das sombras que Malik deixara. Em Seul, os prédios brilhavam como lâminas, e o hospital onde começava aquele novo turno parecia prometer uma reescrita. O relógio da recepção batia seco, a porta do elevador se abriu e ela avançou, a cabeça ainda cheia de imagens que tentavam sempre se impor como um ritmo que ela não escolhera. Beck sujo olhava para ela de pé atrás da mesa de reuniões, como um general que contou demasiado com sua ordem. Ele era elegante até o limite de uma frieza calculada, cabelo impecável, paletó cortado como se soubesse a anatomia exata da autoridade. Seus olhos, porém, eram uma contradição, escuros, quase em brasa quando algo lhe tocava. O café escorreu pelo tecido e manchou o silêncio. Há uma cena e meio mundo a se recompor ao redor. Eu sinto muito, disse Karen, a voz menor do que imaginara. Ela se enfocou no detalhe técnico, como um mantra. Lexívia, vinagre, detergente neutro. Instruções para consertar o que se rompera. Era um modo de traduzir embaraço em ação, e funcionava como terapia momentânea. Ele não riu. Havia uma linha tensa entre o tom de voz dele e a inclinação do queixo. Ele avaliava e sua avaliação não era sempre suave. No entanto, quando o olhar dele pousou nela, por uns segundos, não havia aquela muralha habitual que esperava. Havia curiosidade, havia reprovação. Havia, por baixo de tudo, uma espécie de reconhecimento perigoso, como se ele visse nela algo que o lembrava de uma fraqueza mal contida. Não vai se desculpar por isso, disse ele, de modo seco. Vai se desculpar por interromper meu dia? A sala prendeu a respiração. Karen pensou naquilo como já pensara em outras falhas, numa batida de coração que anunciava o pânico. Ela respirou controlada. Terapia, medicação, respiração. O transtorno de pânico não a definia. Ele vinha e batia à porta às vezes, e ela havia aprendido a não abrir sem estratégias. Fez uma pequena curva com os dedos, fingindo distração, e manteve o nível de voz baixo, profissional. Eu trabalho no 3º turno de enfermagem. Vim entregar os relatórios sobre o caso do paciente 428, disse. A verdade, simples, a ancorou. Ele estudou o envelope nas mãos dela. Havia algo no modo como ele observava documentos que era familiar a quem enfrentava mercados e balanços. Curiosidade com um lampejo de fome por controle. Beck Sujo era, de fato, CEO de uma holding que perfumava o tecido econômico da cidade. Seu nome aparecia nas revistas, sua presença nas manchetes. Aqui, porém, naquele pequeno cruzamento de corredores e olhares, a palavra poder tomava forma humana e exalava uma tensão que fazia calor. O incidente do café se transformou num mote. Jornalistas, se estivessem ali, teriam amado a imagem simbólica de uma mancha em um terno imaculado. Para Karen, foi o primeiro sinal de que o mundo aqui funcionava com códigos diferentes dos que ela conhecera. No trajeto até a enfermaria, colegas cochicharam. Alguém sussurrou que CEO havia pedido que viessem ver a nova enfermeira americana. Ela ouviu isso com um misto de irritação e curiosidade. Não queria favores, queria trabalhar. Ainda assim, não deixou de reparar que a sombra de Beck parecia segui-la. Não como vigilância, mas como rastreamento. Dentro do plantão, as luzes fluorescentes e o cheiro de antisséptico eram território conhecido. Karen encontrava segurança nas rotinas. Um raio-x, um histórico, um nome.
Ela se movia com a precisão de quem já havia aprendido a salvar alguém a partir de gestos repetidos. Seu trabalho era técnico e humano ao mesmo tempo. Havia dias em que a emoção vinha em ondas, lágrimas discretas no corredor, gargalhadas com colegas na cozinha. Havia noites em que o som de passos em sua mente era Malik chegando de novo. Ela sabia que a paranoia e o pânico poderiam se combinar e transformá-la em outra pessoa num ápice. Por isso fazia terapia, tomava medicação. E tinha conversas regulares com um terapeuta que a lembrava de ancorar o corpo nos sentidos. Pés no chão, ar entrando e saindo. Mas Seul tinha sua própria gramática de poder. E Bec Sujo leu o mapa da cidade como se fosse um livro. Casamento de portos, lugares para dominar, pessoas para possuir. A diferença entre proteger e possuir muitas vezes é uma linha tênue. E ele caminhava sobre ela como quem cruzava uma ponte sem pensar. Naquela primeira semana, Bec apareceu nos corredores inesperadamente. Primeiro como notícia, um convite no sistema interno para uma reunião onde ele falaria rapidamente sobre a nova política de parcerias com o setor privado. Depois, mais próximo, foi visto entrando na ala de emergência por 15 minutos, como se quisesse confirmar que os processos estavam em ordem. Os rumores surgiam em ecos. Ele tem um novo interesse, murmuravam. Karen sorveu curto e continuou trabalhando. O que os outros viam como fofoca corporativa, para ela era a confirmação de que não poderia se esquecer de que, ao ser vista, ganhava rótulos, e rótulos moldavam a forma como se abria espaço no mundo. No final do segundo dia, ela encontrou uma pasta com o seu nome. Não foi fácil, estava escondida detrás de uma caixa de bandagens, num depósito onde ninguém costumava procurar. A capa era simples, sem logo, e dentro havia papéis que pareciam ter sido arrancados de vários lugares, registros de presença, fotos obtidas de câmeras internas, anotações de ligação. Havia também algo que a fez congelar, uma cópia de um laudo médico simples, com o carimbo de um consultório de Chicago e anotações manuscritas que descreviam episódios de pânico. O documento estava acompanhado de uma folha com datas e locais e de um pequeno mapa de contatos, nomes de pessoas que uma vez a haviam ajudado a sair. Ela sentiu o estômago vacilar, o mesmo vazio de quando alguém lhe fechava a rua. Não havia consentimento ali, alguém havia vasculhado sua vida. A reação foi múltipla, medo, raiva, alívio por saber que alguém, quem fosse, achava importante acompanhar. Mas que direito tinham de fazer isso sem avisar? Karen não era ingênua, sabia que em casos de proteção existiam medidas que poderiam ser justificadas, mas isso não a impedia de perceber a linha que fora cruzada. Uma parte dela, acostumada a ser controlada, sentiu uma curiosidade quase infantil. Por quê? Outra parte, a que tinha receitas de fuga na pele, reconheceu o padrão de invasão. Ela pegou a pasta com as mãos e por um segundo as imagens do apartamento em Chicago vieram, como se Malik pudesse emergir daquelas páginas. Aconteceu que Bec Sujo estava lá, na saída do depósito. Ele apareceu como uma sombra de alfaiataria, como se estivesse sempre por perto no momento exato em que algo importante ia acontecer. Não havia surpresa na forma como o olho dele vasculhou a pasta. Era dele a assinatura em uma etiqueta interna. Ele fechou os olhos por um instante, quase em culpa, ou talvez em cálculo. Você encontrou, disse ele, com a voz que controlava as margens da sala. Não havia pressão nele, apenas uma constatação fria. Karen sentiu a pele vibrar. Queria perguntar por quê, mas havia uma pergunta que morreu na garganta. Como ele obteve aquilo? Porque por mais que a possibilidade parecesse absurda, havia também o alívio de que alguém se importava o suficiente para fazer algo, mesmo que errado. Quem deu isso a você? Perguntou ela, firme, forçando a mão a tremer o mínimo. Ele hesitou. Raridade. Os olhos escuros colidiram com as dela, e por um piscar, houve uma suavidade que quase parecia remorso. Proteção é uma palavra curta que multiplica ações, disse ele. Achei que seria prudente saber com quem você se relacionou quando veio. Ele não pediu desculpas, não explicou métodos. A presença dele cheirava a uma promessa tácita. Eu posso intervir. Karen, que crescera num mundo onde promessas de segurança muitas vezes vinham amarradas a perigos, sentiu-se dividida. Poderia aceitar essa proteção e se dar ao luxo de respirar aliviada, ou rejeitá-la e viver de novo sobre uma vigília que vinha com força bruta. Ela guardou a pasta primeiro no armário do vestiário, onde um punhado de seus pertences se amontoasa como defesas. Ao trancar, tocou o laudo médico com a ponta do dedo. Tratamento em curso, terapia semanal, medicação de estabilização quando necessário, tudo aquilo estava registrado. Era a intimidade que alguém fizera pública sem seu consentimento. Ela sabia as regras. Violar prontuários médicos é crime, uma violação da privacidade pessoal em qualquer lugar que se respeite a lei.
Na Coreia, como em muitos países, havia limites claros. A irritação cresceu em Karen com a mesma força da memória traumática. Violação era violação, fosse por mãos de um ex ou por mãos que se diziam protetoras. A presença de Beck sujo começou a se dobrar em todas as suas periferias. Ele aparecia no refeitório quando ela tomava uma sopa rápida. Seu guarda-costas, Jill, observava com a calma de quem conhece o lugar das mãos. Às vezes, Sujo falava pouco, apenas perguntava se ela precisava de algo. Era uma cordialidade que escondia possessividade. E assim foram dias em que a tensão aumentava como um baixo som de música, quase imperceptível, até que, de repente, tudo se tornava som. O primeiro encontro direto com o passado aconteceu no lobby do hospital. Ela saiu para pegar ar, as mãos afundadas no casaco, o rosto aquecido pelo frio da tarde. O vento fazia um barulho cortante entre edifícios altos. Ali, na escadaria, Malik apareceu como se tivesse sido finalizado na única memória que ela tentava esquecer. Barba por fazer, olhos que rimavam com raiva, uma mochila frouxa nas costas. A visão dele foi como um trovão. Algo no corpo de Karen reagiu antes que a razão pudesse acompanhar. O pânico veio em ondas. O coração acelerou, o respirar se tornou raso. Ela recuou, as pernas bambas. Mas Beck estava ali, como esperado. Não era uma intervenção gentil, era firme, um bloqueio físico que aplacou o caminho. Ele colocou-se entre Malik e Karen com a facilidade de alguém que sempre planeja onde se pôr quando uma tempestade chega. Malik avançou, xingou, tentou invadir o espaço. Jill apareceu com 2 homens da equipe de segurança e criou um cinturão de ordem. A cena foi curta, intensa. Palavras elevadas, um empurrão, Malik forçando-se a manter a postura. Não houve arma, mas havia a ameaça sempre presente em mãos cerradas e olhos fulminantes. Ela não quer falar com você, disse Sujo com frieza, e a voz foi uma lâmina. Malik cuspiu promessas amargas, alguma menção a velhas contas que nunca haviam sido pagas. O homem parecia intoxicado por uma mistura de ressentimento e culpa. Karen sentiu a adrenalina subir, e a cabeça dela organizou ações. Rota de fuga, saída de emergência. Ninguém sabia. Apenas o corpo sabia. Ela não queria ser ajudada por compaixões que vinham com uma cláusula escondida. Ao mesmo tempo, a mão de Sujo tocou a dela, uma pressão rápida, não totalmente carinhosa, mas ancoradora. Foi uma comunicação sem palavras. Fique aqui. Depois, no carro blindado, o silêncio foi carregado. Ele não a olhou e ela preferiu não encará-lo. No vidro, a cidade passava como uma fita, e a respiração dela ainda vinha em pulmões pequenos, curtos. Ele falara com Jill ao telefone e pedira que Malik fosse colocado em observação até que a situação fosse resolvida. Karen teve uma pontada de medo. Colocado em observação soava como eufemismo para algo duro. Ela perguntou, num sussurro planejado: "O que você vai fazer com ele?" Ele respirou fundo e, pela primeira vez, algo que não era só cálculo apareceu: exasperação. Seus dedos tamborilaram no volante como se lutassem com uma vontade que não se dobrava à razão. "Vou afastá-lo", disse ele. "Não vou permitir que alguém que te machucou volte a te atormentar." Havia na frase a promessa e a ameaça. A dualidade gritava. Para Karen, que conhecia as formas de violência íntimas, o que ele prometia soava como proteção e como guerra. Ela estava exausta de usar energia para avaliar cada gesto. Gesto de cuidado, gesto de controle. Ainda assim, a gratidão por ter sido retirada do confronto quase a acorria como remorso. As regras internas que se estabelecem para sobreviver diziam para aceitar ajuda, mas havia um preço. Naquela noite, ela tentou dormir. As luzes da cidade desenhavam fios de prata no teto do seu pequeno apartamento temporário. A terapeuta dela havia recomendado técnicas de grounding. Ela tentou, repetindo o exercício dos 5 sentidos. Sinto frio no rosto. Ouço carros. Vejo uma luz. Chego a lembrar o gosto do café antes da mancha. Respirou fundo. Pegou o telefone e enviou uma mensagem breve a uma amiga em Chicago. Algo para ancorá-la ao mundo de antes, só para ouvir voz alheia. Ver que havia gente que não tinha interesse em controlar sua respiração. No dia seguinte, a presença de Beck sujo no hospital se tornou assunto. Houve perguntas insinuantes. Ele está interessado em você? As colegas a encorajaram, como se o olhar poderoso de um CEO fosse um troféu.
Karen sorriu com a boca, mas por dentro, as perguntas se empilhavam. Havia uma ingenuidade perigosa em romantizar o controle alheio. Ela não era objeto de conquista. Era um corpo que já havia sido possuído pela violência e que agora pulava entre pontos de luz e sombra, tentando perceber onde estava segura. Uma semana depois, houve um momento em que aquilo tudo começou a se transformar em algo que escapava do seu próprio controle. Beck a convidou para ir ao café da empresa. Nada extravagante, apenas um adeus ao constrangimento do terno manchado. Ela hesitou, pensando nos limites, em como os gestos dele sempre vinham carregados. No entanto, sentiu-se curiosa. Sabia que precisava entender até onde aquela proteção ia e onde começava a vigilância. Sentaram-se frente a frente numa mesa pequena, com xícaras fumegantes entre os dois. Ele falou pouco nos primeiros minutos. Observou-a, e alguma coisa na expressão parecia menos hostil e mais quebradiça. Houve uma intocável humanidade ali que a confundiu. Você não precisa dizer sim a nada que não queira, disse ele, antes que ela pudesse formular qualquer oferta. A frase foi simples, direta. Mas precisa me dizer o que teme. Ela engoliu. Não queria expor demais. Era conscientizada o suficiente para saber que as palavras eram armas que a poderiam definir. Ainda assim, havia na voz dele um pedido que soava sincero. Ela respirou e por fim falou. Não falou tudo, falou o essencial. Malik, os eventos em Chicago, a sensação de que o corpo às vezes a abandonava. Mencionou que fazia terapia e que tinha medicação, uma linha que precisava ser respeitada. Ele ouviu e, ao terminar, deixou cair a guarda por um segundo. O rosto apertou, os olhos se encheram de algo que poderia ser preocupação ou frustração. Então a mão dele fechou a xícara com força e por um instante a serenidade evaporou. Eu não consigo, murmurou ele, tão baixo que só ela ouviu. Ela olhou, confusa. Não foi incapacidade de ouvi-la, foi outra coisa. Aquela frase teve eco. Ele não explicou. Não disse se era não consigo deixar que você sofra ou não consigo evitar agir de maneira que me desagrada depois. Tudo o que restou foi a impressão de alguém chegando ao limite entre devoção e descontrole. Para Karen, que já havia visto a linha onde o cuidado vira vigilância, aquela confissão foi tanto um aviso quanto um convite. Ela sorriu, meio sem jeito, e tentou recuar para uma lógica segura. Se alguém diz que não consegue, talvez seja a hora de estabelecer limites. Mas quem fazia limites quando a pessoa do outro lado tinha poder para transformar sua vida em manchetes? O peso disso se assentou. Beck sujo, naquela noite, voltou ao seu escritório alto e iluminado. A cidade a seus pés brilhava como um mapa de possibilidades e ameaças. Jill o aguardava à porta como sombra fiel. Havia relatórios sobre Malik em sua mesa e uma lista impressa com contatos que estimulavam a sensação de que tudo já estava sob controle, mesmo que a mão que movia as peças tremesse por dentro. Eu não consigo, repetiu ele para si, desta vez em voz mais alta, como se quisesse entender a própria sentença. Não era apenas incapacidade emocional, era conflito entre o que ele era, alguém que resolvia problemas com ordens, e aquilo que sentia por Karen, que o forçava a agir com brutalidade que não sabia se estava disposta a admitir. A admissão ecoou no vão do escritório, e por um segundo, Beck percebeu que sua própria força poderia, se mal usada, arruinar tanto a vida dela quanto a dele. Diante daquela frase, o momento se congelou. Ele sabia o que estava disposto a sacrificar, e o que secretamente não poderia. Havia poder, jurisdição e um código familiar que empurrava para proteger a firma a qualquer custo. E havia um homem que estava descobrindo, talvez pela primeira vez, que proteger alguém que amava implicava confrontar mundos que vinha tentando controlar desde a infância. Mas havia também riscos que ele não poderia simplesmente apagar. Rumores no conselho, um pai que controlava alianças, e Mindy, a noiva arranjada, emenda social que representava um casamento que consolidaria negócios. Enquanto Beck encarava a cidade, a cabeça pesada, a noite não era só um manto, era um mapa de decisões que ele ainda não sabia se teria moral para tomar.
Karen, por sua parte, sentiu-se perdida entre uma sensação de segurança recém-descoberta e a intuição de que algo poderia piorar. Ela dormiu com a pasta trancada no armário e pensando no toque dele ao segurá-la no carro, na voz que pela primeira vez havia confessado uma pequenez: "Eu não consigo." A frase pairou entre eles como promessa e ameaça. No hospital, os corredores continuaram implacáveis. Pessoas que sofrem, famílias que esperam, rostos que buscam mãos que saibam sustentar. Karen mediu cada gesto por novo critério. Ela sabia que a linha entre o que é necessário e o que é invasivo poderia ser finíssima, mas também sabia que precisava escolher como ser salva, por quem e a que custo. Numa tarde de sexta, enquanto o céu se tornava ferro e a cidade se encolhia para o fim de semana, alguém deixou uma nota anônima no balcão da enfermaria. Era um bilhete curto, com tinta borrada. "Cuidado com o que confia." Não foi assinado. A nota caiu como uma pedra no lago tranquilo de sua rotina. O telefonema de anotações confidenciais começou a chegar em círculos. Um rumor de que documentos haviam circulado entre alguns membros da diretoria, menções a arquivos sensíveis. A desconfiança cresceu como uma urdidura. Karen fechou o armário e olhou a pasta com os olhos de quem precisa decidir se guarda uma lembrança ou a joga fora. Não havia resposta clara. E lá, nesse cruzamento de escolhas, a história começou a se inclinar. Há modos de proteger que pedem cumplicidade ilegal. Há modos de amar que confundem posse com cuidado. Havia um CEO cujo tom muitas vezes era de gelo, mas que no íntimo repetia que não conseguia permanecer distante. Havia uma mulher que aprendera a se levantar sozinha e que agora precisava decidir se aceitaria a ajuda com preço desconhecido. Quando Beck ordenou discretamente que Jill reforçasse a vigilância nas áreas onde ela andava, e quando Karen recebeu a entrega de um par de luvas esquerdas que não encomendara, o fio que ligava a proteção à invasão apertou. Ela tinha a pasta, tinha a memorização dos números de emergência e tinha, para seu consolo, a verdade de sua própria voz. "Eu fui para Seul para recomeçar." E recomeçar significava escolher quais batalhas lutar. O que nenhum deles sabia, naquele instante, era que algo maior começava a mover-se nas sombras do conselho, e que a tagarelice sutil da imprensa corporativa estava apenas começando a farejar. Nem Karen nem Beck poderiam prever que aquela mancha de café seria só o primeiro capítulo de algo que destruiria reputações, mudaria alianças e os forçariam a redefinir o que de fato significava proteger. No escuro do escritório, Beck sentou-se, encarou fotos antigas em uma gaveta, imagens de negociações familiares, de um pai sorrindo com sede de poder, e bateu a mão na mesa. A admissão anterior, "eu não consigo", não fora um desabafo fraco, fora um anúncio de guerra interna. Ele sabia que cada ação contra o mundo de Karen poderia ser usada como arma por quem quisesse feri-lo e por quem queria manter o controle que seu próprio pai exercia sobre a empresa. Esse nó no peito que começava a apertar mais forte não era só por ela, era por sua incapacidade de ser simultaneamente protetor e moral. Enquanto isso, Karen observava a cidade da janela do seu apartamento e se perguntava se havia algum lugar onde se pudesse simplesmente viver, sem ser vista como ameaça ou troféu. Ela não sabia que à medida que a vigilância aumentava, as peças do tabuleiro corporativo começavam a se mover. Alguém no conselho tinha suas próprias cartas. Mindy preparava passos para proteger interesses que iam muito além de um casamento. E o passado de Karen, mais do que um rosto que aparecera no lobby, planejava reaparecer com força suficiente para obrigá-los a provar intenções. A história não havia terminado. O café seco no terno era apenas o primeiro gesto de uma narrativa que viraria o mundo de ambos. Havia proximidade e havia distância. Havia promessa e havia ameaça. E no centro, duas figuras que caminhavam por um espaço onde o poder e a vulnerabilidade se cruzavam, decidindo sem saber ainda até que ponto cederiam um pelo outro, e até que ponto o mundo ao redor os permitiria amar sem devorar. Se essa história ainda está prendendo sua atenção, inscreva-se e fique até o final. Você não vai querer perder como termina. O bilhete anônimo se transformou em pressão palpável.
Logo depois, começaram a surgir fotos, recortes impressos e mensagens em aplicativos de mensagens anônimas. Trechos do laudo médico, horários de sessões, nomes de pessoas que constavam na pasta que Karen havia encontrado. Não era mais só rumor, era exposição deliberada. Um jornalista com fome de manchete fez um post anônimo que foi viralizado, e em poucas horas, o nome de Karen estava circulando com insinuações que buscavam envergonhá-la e diminuir sua credibilidade. No coração do hospital, as vozes se tornaram sussurros mais cortantes. Pacientes e acompanhantes olhavam, a resposta profissional de alguns colegas se misturava à curiosidade maldosa de outros. Karen sentiu a pele queimar. Nunca na vida havia sido traída daquela maneira por uma instituição, por pessoas que deveriam proteger o sigilo de quem chorava em camas semiabertas. A traição era dupla. Uma foi a presença do ex, outra, a das mãos invisíveis que arrombaram a intimidade registrada em fichas e prontuários. A raiva ferveu, porém o primeiro impulso foi técnico. Documentou, fotografou, fez cópias digitais do que circulava e marcou consultas com o advogado do hospital. A exatidão era uma defesa. Sujo recebeu o primeiro resumo pelo celular no meio da madrugada. A luz pálida da tela recortou o rosto que geralmente era máscara e comando. O pai havia ligado mais cedo, uma ligação curta, áspera, exigindo que o assunto fosse tratado sem ruído. Minji havia se mostrado particularmente incisiva, sugerindo que um pagamento ressarcisse o dano e fechasse qualquer possibilidade de escândalo que ameaçasse uma fusão prestes a acontecer. A palavra que se repetia na agenda familiar era uma só: contenção. Ele olhou para as mensagens e sentiu algo como uma tensão elétrica subir pela coluna. A sensação era conhecida, era a mesma que o empurrava a cortar gasto e vida com o ritmo de quem reorganiza um mapa para que nada escape. Porém, naquele momento, havia outra força, a possibilidade real de que sua família e seu império transformassem a vida de Karen em moeda de troca. A moral costumava ser maleável quando havia lucros em jogo. Sujo pensou em pagar. Pensou por um segundo em aceitar termos e afastar a possibilidade de que sua família quebrasse os planos de sua ambição. Em uma manhã cinzenta, a diretoria recebeu uma caixa com cópias de e-mails que claramente vinham de dentro do hospital. A caixa foi deixada com um recado seco: considerem isso antes da reunião. A caixa caiu na mesa do conselho como uma bomba silenciosa. Minji sorriu com frio. O pai de Sujo conteve a expressão, mas seus olhos se tornaram cavernas. Havia risco e oportunidade. Para ele, controlar o dano era uma equação simples: silenciar, pagar, proteger imagem. Para Sujo, a equação se desdobrava em dor. Proteger Karen custaria algo que podia destruir a sua ascensão se o assunto vazasse. Cada decisão parecia carregar a possibilidade de ser registrada, julgada, usada como arma. Karen, por sua vez, não ficou paralisada. Procurou o jurídico do hospital e fez queixa formal sobre a violação de privacidade. Exigiu investigação e solicitou cópia de quem tinha acesso aos prontuários naquele turno. Pediu por medidas concretas de proteção. As palavras violação de dados e responsabilidade institucional passaram a compor seu léxico. A lei era sim uma salvaguarda, mas ela sabia que o processo era lento e que no meio precisava sobreviver à exposição. Naquela mesma semana, Malik tentou reaparecer. Havia algo em sua persistência que não obedecia nem à prisão simbólica de um telefonema bloqueado. Ele apareceu numa entrada lateral do hospital, à noite, esperando um horário de visita que não existia. Jill, que fazia o trajeto de Honda, percebeu o vulto e chamou a segurança. Malik foi contido com firmeza. Desta vez havia câmeras nos arredores que mostravam seus gestos e suas entradas. Ao ser conduzido à delegacia, resmungou ameaças e palavras quebradas. A polícia, com base nas filmagens e na série de ocorrências anteriores, deu início a uma investigação séria. Malik foi preso por perseguição e por violação de medidas protetivas, medidas que Karen, ainda nos primeiros passos de sua reconstrução, havia aberto ao chegar em Seul. A prisão não apagou o dano emocional, mas foi um passo concreto de separação entre o passado e o presente. Enquanto isso, a campanha de descredibilização orquestrada por Minji intensificou-se. Ela havia subornado um jornalista sensacionalista para plantar a narrativa de que Karen era instável, que sua condição de saúde mental a tornava imprevisível e incapaz de servir de suporte a um executivo. O objetivo era duplo:
fragilizar Karen e pressionar Sujou a escolher entre família e liberdade. Mindy, em seus gestos, era prática. Considerava útil usar as fraquezas humanas como se fossem transações. O poder, para ela, valia tanto dinheiro quanto reputação. O pai de Sujou apoiava a ideia. Afinal, alianças se forjavam com certos sacrifícios. Quando os primeiros materiais começaram a aparecer em sites, o hospital ficou no centro do tufão. A impessoalidade do processo corporativo colidiu com uma vida real de alguém que, com nome e rosto, precisava explicar por que seu histórico médico não era objeto de xingamento público. A diretoria convocou uma reunião fechada. Mindy entrou como quem já tinha o roteiro. O pai, calculista, tentou empurrar Sujou para um acordo. Uma declaração privada, um pagamento e desaparecer. Negócio limpo. Sujou, no entanto, olhou para a lista com os e-mails vazados e sentiu a garganta fechar. Naquela reunião, a tensão se transformou em um fio cortante. Conselheiros murmuraram. Alguns, alinhados com o chairman, aconselharam contenção e silêncio. Outros, menores, não quiseram se queimar. Sujou ergueu-se devagar, e a sala enfiou-lhe a atenção como facas. Não vamos pagar, disse ele, e a frase caiu como pedra. Não desse jeito. O pai riu, um som curto. A palavra imprudência circulou. Mindy cruzou os braços e provocou. Então como pretende resolver? Colocando sua parceira na linha de fogo? O riso do pai virou ameaça. Você sabe o preço de desobedecer à família, Sujou. O rosto do CEO mudou. Sua respiração ficou áspera. As veias do pescoço sobressaíam. Um estado de fúria queimou por dentro. Não aquela fúria irracional, mas a espécie que junta correias, que afia a uma escolha que você não queria fazer. Ele sentiu o peso do cargo, da ancestralidade, dos contratos prestes a ruir. E sentiu também a lembrança do toque de Karen, da sua existência permanecendo digna, contra uma maré de vergonha fabricada. Eu não consigo, disse ele, tão alto que a sala recuou. A frase vinha carregada de exaustão e de decisão. Não foi confissão de fraqueza. Foi o anúncio de alguém que chegava ao limite do que podia tolerar sem perder-se. O barulho foi imediato. Eu não consigo, reou a sala, e cada ouvido ali traduziu de um modo. Incapacidade de manter a família unida no velho esquema ou incapacidade de permitir que a empresa se transformasse numa máquina de sacrifícios morais. Sujo não perguntou permissão. Ele pegou uma pasta e conectou um pendrive ao projetor. Na tela surgiram documentos, planilhas e transferências que não condiziam com simples negócios. Houveram registros de pagamentos para empresas de fachada, de contratos com o hospital que favoreciam interesses do chairman. Havia e-mails em que Mindy e o pai coordenavam pressões para isolar risos incômodos, um eufemismo que nomeava Karen. A reação foi imediata e caótica. Conselheiros trocaram olhares. Mindy corou. O chairman teve um acesso de raiva, de um tipo antigo, o homem que não suportava ver a monarquia de sua família contestada. Sujo, por sua vez, estava ambicioso e furioso, não tanto por defender o nome corporativo, mas por se recusar a fazer parte da limpeza que transformava pessoas em mercadoria. Vocês foram longe demais, disse Sujo com voz gélida. Eu vou até o fim para provar que nesse conselho ninguém usa a vida de outrem como moeda. A tensão explodiu. O pai tentou contra-argumentar, outros membros reagiram. O departamento jurídico, até então complacente, foi obrigado a abrir uma investigação interna. A imprensa, que já havia cheirado sangue, começou a prestar atenção. A história que Mindy pretendia moldar transformou-se na rachadura que revelava o mal de todo, corrupção e conivência. Do lado de fora, a cidade fervilhava. A coletiva de imprensa foi convocada em 24 horas, uma antecipação improvisada e arriscada. Sujo sabia que ao levar o assunto ao público poderia perder controle tanto da narrativa quanto de sua família. Mas havia outra possibilidade: virar o ataque em arma ética, expor quem manchava a empresa e de uma só vez calar as tentativas de chantagear Karen. Karen enfrentou a decisão com o tipo de classe que vinha da dor: falar e expor-se ou deixar o assunto ser manipulado por quem não a conhecia. Ela conversou longamente com seu advogado, com sua terapeuta e com Sujo. Havia um caminho que preservava sua agência. Ela poderia contar sua história com seu próprio tom, sem ser usada como escudo. A terapeuta sugeriu uma preparação emocional, ensaios, limites que não seriam ultrapassados e a certeza de que falar em público não seria cura, mas verdade. Karen aceitou. Falaria, não para derrotar ninguém, mas para retomar a autoria do próprio nome.
Na noite anterior à coletiva, o apartamento de Sujo, a sede onde a segurança coordenava a logística, virou um bunker de conversas. Jill alinhava a rota de chegada. O jurídico finalizava as peças. Karen, sentada num canto, revisava as palavras num caderno pequeno. Sujo aproximou-se e ficou ao lado dela sem tocar. Havia uma tensão íntima e quase sagrada. Você não precisa dizer nada que não queira, murmurou ele, lembrando a promessa que fizera semanas antes. Karen olhou para ele e sorriu com a ponta dos olhos. Havia força na escolha de suas palavras. E havia também uma decisão social. Ela falaria, mas guardaria para si detalhes que eram de seu processo clínico. Não armas para ser usadas por ninguém, apenas um testemunho da condição humana. No dia da coletiva, a sala de imprensa do hospital estava lotada. Microfones se empilhavam, flashes claros como facas. O apresentador do hospital abriu com um tom profissional, e Sujo entrou em cena vestido com a gravidade de quem assumia risco. Ele falou primeiro, com a voz firme. Expôs as transferências, os e-mails e as tentativas de manipulação. Mostrou com documentos oficiais a ordem de que ninguém deveria manipular dados médicos para fins políticos. Nomeou Mindy e o chairman como partes interessadas e prometeu abrir investigação completa. Entre suas frases havia raiva. Em certo momento, quando a pressão dos conselhos surgiu como possível resistência, ele repetiu com mais força: "Eu não consigo mais ser cúmplice." A plateia ouviu o "não consigo" como ruptura. Foi o som de um homem desafiando o conservadorismo familiar em público, e o jornalista, faminto, sorveu cada sílaba. Quando Sujo ofereceu a Karen o microfone, a sala recuou, como se a peça seguinte fosse impossível. A mulher que havia sido transformada em manchete, entrando com sua própria voz. Ela parou, inspirou e começou. "Eu vim pra cá pra cuidar de pessoas", disse ela com uma calma que parecia treinada. "Fugi de violência porque aprendi que é possível sobreviver. Passei anos em terapia e com medicação que me ajuda a viver. Isso não me define como incapaz. Define-me como uma pessoa que busca equilíbrio." As palavras eram claras, humanas, sem vitimização exagerada. Ela contou algo de seu passado, o suficiente para que a plateia compreendesse a ferida, e o bastante para que a verdade cortasse as mentiras plantadas. Falou da sensação de invasão, do que significa confiar num sistema que deveria proteger e que, por negligência, permitiu que seus dados fossem usados como arma. Falou de sua escolha em denunciar, de sua vontade de seguir trabalhando. Seu tom tinha dignidade, e naquele instante a cidade começou a ouvir não a fofoca, mas a vida de alguém que exigia justiça. A repercussão foi imediata, mas não unânime. Houveram comentários preconceituosos, sim. Houveram vozes que preferiam acreditar em narrativas mais fáceis e convenientes, mas também houve empatia pública e solidariedade de grupos de defesa de direitos, e a investigação interna ganhou força. O hospital teve de suspender funcionários envolvidos no vazamento. Mindy foi afastada temporariamente da direção de projetos sociais, e o chairman, pressionado pelos acionistas, teve que justificar transações. A polícia abriu inquérito com base nas evidências mostradas por Sujo e nos registros que Karen apresentou. A manchete agora não era só de vergonha, era de revelação. No meio desse turbilhão, a conexão entre Sujo e Karen mudou de tom. As cenas que antes eram de tensão tornaram-se por vezes de ternura tensa. Em outras, denunciação. Houve dias em que Sujo se sentia incapaz de dormir, sua fúria pessoal transformando-se em uma força quase destrutiva que podia servir para a causa certa ou, se mal usada, destruir vidas. Ele buscou refúgio nas reuniões longas e nos planos legais. Karen buscou suporte na terapia e em sua rede de amigas. Ambos descobriram que amor em meio à tempestade era uma construção diária. Escolha, palavra, limite. A segurança privada que Sujo contratou teve de se adaptar à pressão legal. Jill, que até então usava modos frios para ordenar corpos, precisou seguir novas ordens, agir com transparência, documentar cada movimento, garantir que a proteção não se transformasse em ilegalidade. Karen insistiu nisso. Não aceitaria a vigilância que invadisse sua privacidade. Sujo concordou, nem sempre sem ranger os dentes.
Mas concordou. Havia aprendizados que doíam e outros que libertavam. Com o passar das semanas, a investigação revelou mais do que vazamentos. Apontou caminhos de contratos que beneficiavam empresas ligadas ao chairman. A contabilidade encontrou entradas estranhas e consultorias foram contratadas para auditar. Mindy, exposta, tentou minimizar, mas as evidências eram cada vez mais claras. A pressão dos acionistas aumentou. Alguns pediram a renúncia do chairman. A justiça começou a agir. Era prova de que, em sistemas onde a impunidade parece natural, documentação e vontade política podem produzir consequências. A vida pessoal dos dois, entretanto, não parou por causa dos processos. Em uma noite em que a cidade parecia respirar aliviada por uma maré, Sujo levou Karen a um refúgio que poucos conheciam, uma casa segura, subterrânea, com paredes de concreto revestidas de tecido quente, como um lar consciente de sua fragilidade. Lá, longe das luzes de Seul e dos olhares, eles conversaram. Havia discussões difíceis, limites, consentimento, a necessidade de manter certa distância pública. Havia também desejo. Ambos sabiam que o impulso de se aproximar podia ser confundido com cura instantânea. Por isso, negociaram cada gesto com cuidado. "Posso te abraçar?" Sujo perguntou. E a pergunta foi um símbolo. Ele ofereceu a agência onde muitas vezes o mundo dela a atirara. Karen sorriu. E com um movimento que era ao mesmo tempo decisão e entrega, assentiu. O abraço foi longo. Não houve pressa. Os lábios se encontraram em algo que tinha mais significância do que desejo bruto. Era a intimidade de duas pessoas que se permitiam humanidade num momento ameaçado. Eles conversaram sobre traumas, sobre a necessidade de manter terapia, sobre limites físicos e emocionais. Quando foi além, foi com respeito mútuo e com a certeza de que ambas as vontades eram ouvidas. O que aconteceu naquela noite foi íntimo, terno e carregado de significado. Não como escape, mas como construção. Depois, nas horas que vieram, houve silêncio compartilhado e o conforto simples de saber que, mesmo no caos, havia escolha. Enquanto isso, a mão da justiça começou a apertar os envolvidos. O inquérito revelou que o vazamento dos prontuários havia partido de um funcionário do setor administrativo, que havia sido coagido por subornos para entregar arquivos. Ele foi preso. A investigação sobre as transferências apontou para um esquema maior, e o chairman enfrentou acusações que iam de improbidade administrativa à corrupção. Minji teve o nome associado à conspiração de descredibilização. Ela foi formalmente investigada por conluio para violação de sigilo e por promoção de difamação com fins corporativos. A empresa, pressionada pelos investidores, iniciou um processo de reestruturação com auditoria independente. A cidade assistia a tudo com olhos atentos. A narrativa que Minji tentou construir, a de uma enfermeira instável, desmanchou-se diante da documentação e da voz de Karen. Pessoas que antes lhe apontavam dedos foram forçadas a engolir a própria pressa em julgar. E em meio à tempestade midiática, houve quem se aproximasse para pedir desculpas. Colegas que tinham repetido rumores reconheceram sua pressa em condenar sem conhecer. Para Karen, os pedidos eram pequenos reparos em feridas maiores. Ela os ouviu, mas também se propôs a transformar a dor em ação. Fundou, junto com grupos de apoio e com o hospital, um programa de proteção de dados e apoio a profissionais de saúde que lidam com violência doméstica. Era uma resposta prática que trazia sentido à sua história. O casamento entre poder familiar e dinheiro sofreu rupturas. O chairman foi coagido por acionistas a renunciar temporariamente enquanto a investigação prosseguia. Minji, confrontada com acusações e com perda de credibilidade, foi afastada de suas funções. A empresa teve que abrir mão de contratos questionáveis e aceitar a auditoria pública. Processos foram abertos. Por trás dos despachos frios, havia a sensação de que a impunidade poderia, com prova e vontade política, ser questionada. Para Malik, a maré da justiça foi implacável. Em um julgamento rápido, apoiado por imagens das ocasiões em que ele aparecera ameaçando Karen e por registros de suas ações anteriores, foi condenado a medidas que impediram sua aproximação e a cumprir pena por violação de medidas protetivas. A responsabilidade penal teve consequências. Para muitos, a prisão dele foi uma forma de respirar pela primeira vez sem medo. A virada pública foi, porém, apenas parte da história. O que vinha depois exigia trabalho corajoso e contínuo. Reconstruir confiança, reestabelecer limites, lidar com o policiamento da reputação.
Sujo, impulsivo e agora acuado pela fúria pública e pela ruptura familiar, teve que aprender a gerir poder sem usá-lo para controlar a vida das pessoas ao seu redor. A reestruturação de sua empresa e o afastamento do pai foram esforços que consumiram meses. Ele contratou um conselho independente e aceitou submeter-se a auditorias. Era uma tentativa de virar a página, de fazer algo concreto para que o nome que carregava significasse mais do que patrimônio. Com o tempo, Karen assumiu um papel que ela mesma não imaginara no início. Tornou-se uma voz pública e uma profissional respeitada. O programa que ajudou a criar no hospital assegurava suporte psicológico, linhas de denúncia e proteção de dados para pacientes e funcionários. Ela liderou a criação de protocolos que puniam a violação de prontuários com rigor. O que começara como uma ferida transformou-se em um motor de mudança. A agência que reclamava sua era, enfim, um caminho para ajudar outras pessoas que viveram abusos e invasões de privacidade. No âmbito pessoal, Sujo e Karen navegaram por meses de negociações intensas. Houveram discussões sobre exposição pública, sobre como lidar com a atenção e sobre a necessidade de manter cada um dos seus próprios espaços. O amor que surgira era complexo. Não era cura de sintomas nem substituto para trabalho terapêutico, mas companhia. Eles aprenderam a chamar um ao outro para conversas difíceis, a estabelecer alarmes quando o pânico ameaçava rondar e a não transformar a proteção em prisão. Havia ainda dias em que Sujo repetia a frase que uma vez saíra de sua boca como confissão: "Eu não consigo." Na maioria das vezes, dessa vez, a frase vinha acompanhada de uma continuação: "Eu não consigo fazer isso sozinho." E juntas, as frases eram ponte. O processo judicial do chairman avançou. Houve inquéritos, testemunhos e pressão pública incontornável. A queda, lenta e concreta, trouxe uma sensação de justiça para quem assistia à erosão de esquemas que se alimentavam de silêncio. Mindy, cuja ambição havia sido seu guia, viu sua trajetória desmoronar. Ela buscou retórica para explicar suas ações, alegou lealdade a modelos corporativos antigos, mas o tribunal público já não a permitia. A cidadania parecia mais atenta. Quando o verão seguinte chegou, houve uma audiência final que, aos olhos de muitos, simbolizou uma virada. Em frente a câmeras e a jornalistas, Sujo compareceu com expressão cansada. Ele poderia ter sido só o herdeiro que tentava salvar rosto e fortuna, mas decidiu tomar posição. Em poucas frases, com a mesma frieza que usara para abrir as planilhas meses antes, disse o que muitos esperavam, mas que poucos tiveram coragem de falar. Pediu desculpas públicas por não ter visto antes, por ter aceitado práticas que causaram dano e por permitir que a corporação se tornasse terreno de acordos escusos. Sua fala não apagou o passado, mas abriu caminho para reparações. Ele também anunciou medidas internas, fundos para programas de proteção de dados, auditorias independentes e apoio a vítimas de violência doméstica. Karen estava na plateia. Ela ouviu e entendeu o peso da confissão. Era a prova de que o homem que jurara não conseguiria manter-se neutro havia feito uma escolha que o colocava contra sua própria família. A ação de Sujo custou caro. Em um mundo onde poder se herda, renunciar a privilégios era um ato raro e, naquele momento, poderoso. Meses depois, quando a poeira baixou o suficiente para que a vida comum reaparecesse, Sujo procurou Karen com um anel simples em mãos. Não foi um gesto de imposição, mas de parceria. Sentaram no terraço de um pequeno restaurante, olhando para a cidade que os unira e os testara. Ele falou pouco. Ela sorriu com calma. Ambos sabiam que casar não resolveria todos os problemas, mas era uma escolha de intimidade e compromisso para construir algo que tivesse sentido para ambos. O casamento foi discreto, com poucos convidados e muitas palavras escolhidas. Jiu, irmã de Sujo, apareceu com um abraço caloroso. Jiu, fiel, alguém que aprendera a distinguir obediência de justiça, estava ali como testemunha. Karen entrou com a serenidade de quem fora capaz de transformar dor em ação. Quando disseram sim, a plateia sentiu que aquilo era mais do que um laço romântico. Era uma aliança entre quem soube transformar poder em responsabilidade e quem, sobrevivendo, recusou ser reduzida. O epílogo da história não foi perfeito, nem pretendia.
Processos e consequências ainda caminhavam pelos tribunais. Minúcias do passado exigiam reparação. Mas havia um novo ar. O hospital, amassado pelo escândalo, se reerguia com protocolos mais rígidos e com programas que Karen ajudou a implementar. A empresa submeteu-se a auditorias regulares e Sujo tornou-se conhecido não apenas por seu rigor, mas por uma postura que, embora às vezes austera, buscava a responsabilidade pública. Karen, agora reconhecida como líder de um programa de saúde mental e proteção, viajou para palestras, escreveu artigos e criou linhas de apoio. Confirmou que seu transtorno de pânico seguia sendo parte de sua vida. Sessões regulares, medicação quando necessário, colegas que sabiam como agir em caso de crise. A narrativa que antes lhe queria frágil passou a entendê-la como exemplo de resiliência, que com tratamento e apoio não se dissolvia em estigmas. Em algumas noites, quando a cidade silenciava, Sujo e Karen sentavam à janela e conversavam sobre limites futuros, sobre como não permitir que o passado se repetisse. Havia gratidão e cautela. Havia planos para transformar a empresa numa entidade menos centrada em uma família e mais responsável socialmente. Havia ainda aquele breve momento em que Sujo repetia em voz baixa, para não ser lido como fraqueza: "Eu não consigo." Mas logo completava: "Eu não consigo ignorar o que é certo." O jornal, que meses antes buscara uma manchete fácil, foi forçado a publicar retratações e esclarecimentos. A reputação corporativa se curvou sobre o peso das provas. Alguns perderam cargos, outros tiveram que reaprender o básico da responsabilidade. A vitória não foi absoluta. Havia perdas, famílias quebradas, reputações desfeitas, mas houve também crescimento institucional e social. No fim, quando a história perdeu os flashes intensos e seguiu por linhas mais calmas, Karen olhou para a janela do consultório onde agora recebia pessoas que chegavam feridas pela vida. Havia rostos que lembravam os seus no início, olhos cheios de medo, vozes trêmulas. Ela sabia que não podia prometer cura milagrosa, mas podia oferecer escuta, protocolos, conhecimento e, acima de tudo, a validação de que ninguém deveria ser despojado de sua privacidade por quem quer que fosse. Sujo, do outro lado da cidade, revisava relatórios de uma governança que havia começado a mudar. Ele ainda era ambicioso. A ambição, quando alinhada à responsabilidade, era ferramenta de mudança. Aprendeu, com amargas lições, que furor sem direção destrói, que desafiar quem você ama, às vezes é desafiar-se a fazer o que é certo. Na cerimônia íntima de encerramento do programa, Karen subiu ao palco para falar sobre prevenção, lei e cuidado. Havia lágrimas na plateia. Havia agradecimento por ter transformado sua dor em algo que ajudaria outros a serem ouvidos. Ao término, ela desceu do palco e encontrou Sujo entre a multidão. Eles se olharam como quem compartilha um segredo. Ambos sabiam que o futuro seria feito de escolhas diárias. A cidade seguia com sua pressa. Alguns jornais voltaram a manchetes menores. A conjuntura política e corporativa continuou sua complexidade habitual. Mas algo permanecia diferente. Uma mulher que recebeu um tapa de café no terno do poderoso transformou a narrativa que tentaram escrever sobre ela. O CEO, que em certa noite confessara num sussurro que não conseguia manter-se distante, desafiou a própria família e o próprio estilo para proteger, não por posse, mas por justiça. E ambos, em conjunto, aprenderam a diferença entre proteger e possuir. No silêncio que restou, Karen fechou o caderno onde escrevia as histórias dos atendimentos e sorriu. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque a vida cedera espaço para escolhas dignas. Ao lado, Sujo olhava para a cidade e, sem alarde, murmurou algo que só ela ouviu. Obrigada por ficar. Ela apertou a mão dele e respondeu com leveza. Obrigada por aprender. E assim terminou, por hora, a história que começou com uma mancha de café. Uma sequência de decisões que expuseram poder e promoveram justiça. Transformaram vergonha em ação e, no fim, concederam a ambos algo mais raro que fortuna: responsabilidade mútua e respeito. Se gostou desta história, curta, comente qual escolha você faria no lugar de Karen e inscreva-se para mais narrativas assim.